que escreve e diz assim: Padre Fábio, gostaria de, por meio deste, dizer-lhe que gosto muito de sua postura e espero que os cristãos possam ter também a mesma postura que o senhor. Desculpe minha intromissão, pois nem cristão eu sou, mas admiro pessoas com equilíbrio. Sou budista e mesmo professando uma fé muito distinta, aprendemos que devemos lutar pela paz mundial e que isso vai além das fronteiras das religiões. Já dialoguei com representantes de igrejas batistas, metodistas, de centro espíritas, Seixonoye, sheiks muçulmanos, entre outros, e acho que temos que colocar o respeito e a harmonia entre as pessoas acima das diferenças, pois muitas dessas pessoas são nossos vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo familiares. Recitarei nossa oração budista com muita sinceridade do fundo do coração, para que essa luz presente em você siga iluminando a todos. Muito obrigado, meu querido. Aceito o seu carinho, sua oração, sua prece, né? E aproveito do seu e-mail para poder comentar um assunto que foi muito recorrente ao longo desses últimos 15 dias, que foi justamente o meu encontro com a pastora Ludmila Ferber no programa do Fausto Silva, que aos olhos de muitos, né, graças a Deus, a grande maioria viu com muito bons olhos o que aconteceu, aquele momento em que nós estávamos juntos num programa de televisão de tanta repercussão. Eu gostaria de dizer que o principal ponto que nós precisamos ter claro dentro de nós é que o nosso amor a Deus precisa ser proporcional, o amor que nós temos a Deus precisa ser proporcional, o respeito que nós temos aos homens, à humanidade, precisa ser proporcional ao amor que nós temos a Deus. Isso é um equilíbrio importantíssimo. Seja qual for a sua religião, que o amor que você tem a Deus se desdobre em respeito à humanidade. Porque se a gente começa a pensar e agir dessa forma, se o nosso amor a Deus está devidamente equilibrado com respeito aos homens e às mulheres, né, à humanidade de maneira geral, nós certamente seremos um religioso equilibrado. Onde é que está o desequilíbrio? Quando o nosso amor a Deus fica infinitamente superior ao respeito que nós temos à humanidade. Ou então, quando o nosso respeito à humanidade fica infinitamente superior ao amor que nós temos a Deus. Aí há um desequilíbrio. Eu posso viver uma religião sem Deus, ou posso viver um Deus sem religião. Porque qual que é o grande objetivo da religião? É equilibrar o nosso coração para que nós tenhamos uma experiência mística que nos coloque numa postura mais equilibrada na história. Isso, minha gente, a palavra nos diz de maneira muito interessante, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. É verdade. Se a gente começa a analisar quais são os frutos que a nossa religião está provocando dentro de nós vamos começar a avaliar com um pouco mais de sinceridade a qualidade da religião que nós professamos. Eu não consigo admitir que o meu amor a Deus possa se transformar em ódio e vingança no contexto humano. Eu não posso admitir que a minha religião seja uma arma que eu uso para atacar e ferir as pessoas. Isso eu aprendi desde pequenininho, viu? Porque eu cresci no meio de evangélicos, de ateus, de espíritas. Mesmo porque em Minas a gente tem muito o mesmo sincretismo religioso que às vezes a gente vê de maneira tão aguçada na Bahia, em algumas regiões de Minas nós temos também. Mas o que é importante? A gente descobrir que, embora a gente esteja num meio onde existem muitas diferenças religiosas, nós precisamos ter algumas coisas que nos igualem. Não é verdade? E aí eu volto ao início do programa, é uma questão humana, antes de qualquer coisa. A religião, ela nos ajuda a viver com equilíbrio a nossa experiência humana, e é o que você está dizendo, Alex. Você tem colegas de trabalho, você tem vizinhos que professam fé muito diferentes da sua. Agora, a fé sendo diferente não significa que vocês vão ser inimigos porque creem de forma diferente. E nisso está uma maturidade muito interessante que nós precisamos chegar, nós precisamos admitir. E o ecumenismo, aquele encontro que nós tivemos lá no Fausto, ele só é possível quando eu estou
firme na fé que eu professo. Eu não preciso pensar da mesma forma que a pastora pensa, nem ela precisa pensar da mesma forma que eu. Agora, nós podemos nos respeitar nas nossas diferenças e naquilo que a gente tem de igual. Que nós somos cristãos. Antes de qualquer coisa, nós somos cristãos. Aí entra a dimensão do diálogo interreligioso, porque o ecumenismo é uma proposta de estabelecer um diálogo entre as religiões que são cristãs e que pensam diferente a fé que professam. Aí entra o diálogo interreligioso, que é: eu que sou cristão vou dialogar com alguém que não é cristão. Veja bem, já temos uma outra dimensão. Já existe um outro passo sendo dado e que é importante para que a paz mundial seja estabelecida. Mas nós não podemos negar que nós vivemos nos dias de hoje conflitos, guerras que nós chamamos de santas, né? E de santa não tem nada. Você já imaginou nós transformarmos os nossos motivos religiosos em razões e motivos para a gente pegar nas armas, para matar o outro, para agredi-lo, para caluniá-lo, para falar mal? Então, em nome de Deus, nós corremos o risco de santificar os nossos crimes. E definitivamente, isso não é positivo e isso não faz bem. A gente vai chegar àquela conclusão bonita da revelação que que a gente encontra no Novo Testamento, que João diz: se quisermos compreender quem é Deus, Deus é amor. E o que é o amor? Em tempos de tantas dificuldades de compreender o que é o verdadeiro significado do amor, é a tolerância, é o respeito, é a possibilidade de estar com o outro, de oferecer a ele a nossa melhor parte, ainda que a gente não comungue dos mesmos ideais, ainda que a gente não comungue das mesmas ideias, mas é a gente estabelecer com ele um diálogo respeitoso, amoroso, misericordioso, não é verdade? Conceito de amor e misericórdia são conceitos que andam juntos. E por isso que é tão importante a gente amadurecer o nosso coração, para que nós tenhamos firmeza na fé que nós professamos, mas ao mesmo tempo um equilíbrio para que, ao encontrar com o outro, eu não me confunda, eu não me misturo, eu não preciso esquecer a fé que eu professo para tratar de maneira respeitosa o que crê de maneira diferente, né? E aí a gente vê onde é que verdadeiramente Deus está acontecendo. Onde existe respeito, onde existe misericórdia, onde existe amor. E onde tudo isso está presente, ainda que nós não falemos da mesma forma, Deus está acontecendo e a salvação que Jesus nos traz está acontecendo ali. E mesmo porque a gente também precisa entender que muitas pessoas estão vivendo ainda o processo do Antigo Testamento. Todo mundo tem o seu processo de fé. Muitos cristãos, eu não tenho dúvida disso, às vezes eu reconheço isso em mim, eu ainda não consigo ser cristão. Por quê? Porque eu tenho aqui dentro de mim os meus antigos testamentos. Eu identifico muito isso no momento em que eu preciso analisar uma determinada situação. Muitas vezes eu não sou cristão nas minhas análises. Eu descubro que eu ainda estou sendo extremamente legalista. Eu ainda não assimilei muitos valores do cristianismo. Eu estou em processo de feitura. Eu tenho os meus antigos testamentos. Agora, isso é um processo que eu estou vivendo. Quanto mais eu permitir Deus acontecer na minha vida, maior será a minha capacidade de avançar, de equilibrar-me e de ser um homem verdadeiramente religioso. Ser verdadeiramente religioso no mundo de hoje, minha gente, é a gente ser simbólico, é a gente estabelecer pontes para que a vida passe mais suave por nós. A gente sabe que nos dias de hoje, muitas vezes, nós temos tantas dificuldades que são oriundas justamente porque aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é desonesta, aquela pessoa é mentirosa. Às vezes nós encontramos pessoas tão docinhas, né, tão bonitinhas, mas na hora que vão agir, que você vai conhecer dos bastidores daquela pessoa, ela trata todo mundo mal, ela é grosseira, ela é infiel, ela é injusta. Não, nós não podemos mais admitir isso. O meu compromisso com o mundo é, antes de qualquer coisa, fazer com que o meu coração seja um lugar por onde a vida possa passar com mais leveza.
se eu vivo com mais leveza, se eu internalizo os valores que a minha religião está me propondo, eu automaticamente não, porque nada é automático na vida, né? Eu naturalmente, melhor dizendo, eu vou me conduzindo para um processo de ser um lugar onde o outro pode encontrar este mundo melhor. Porque onde é que está esse mundo melhor, que nós tanto queremos? Está em mim, está em você, está no outro, mas nós precisamos fazê-lo acontecer. E a partir do momento que com Jesus eu me comprometo, eu vou encontrar aquele que não crê em Jesus e recebê-lo com o mesmo amor. E aquele que não crê em Jesus, mas que também está comprometido com este mundo melhor, vai me receber, vai me escutar, vai me perceber diferente, mas ao mesmo tempo vai ter comigo este compromisso de ser um lugar suave, amoroso, misericordioso. Porque é interessante isso. Mesmo que mude a profissão de fé, as religiões estão sempre comprometidas com o amor, com a paz, com o equilíbrio, com a justiça, com a verdade. E isso precisa nos unir, não é verdade? Então, ao invés de ir lá para a internet, meter o pau, falar mal dos que pensam diferente de mim, eu vou para ser um sinal de amor, um sinal de misericórdia, assumir uma postura de comprometimento. Ontem, por exemplo, nós tivemos a confraternização da Fundação Dom Couto, eu já falei aqui no programa passado, que é a fundação que cuida das obras sociais da Diocese de Taubaté, e que agora eu tenho tido a graça de participar de maneira mais intensa, assumindo os projetos da fundação, estando diretamente ligado aos projetos, àquilo que está acontecendo e que precisa acontecer dentro da sociedade de Taubaté. Eu fiquei olhando para aquelas pessoas que estavam ali, são tão diferentes de mim, mundos diferentes, opções diferentes de vida, mas todo mundo comprometido com o trabalho. Isso é muito interessante, a gente identificar que aquelas pessoas, muito embora sejam diferentes, elas estão comprometidas com o mesmo amor. Se a gente for ver, quem ali tem fé maior que o outro? Quem ali acredita mais em Deus? Não é possível medir. Quem ali é mais fiel a Deus ou menos fiel? Quem é mais santo, quem é menos santo? Não temos como analisar isso. Mas ali existe um fato que é determinante para a gente poder descobrir o quanto que Deus já aconteceu no coração de um ou quanto que deixou de acontecer no coração do outro, que é o comprometimento com a vida. Sabe, a gente ter sensibilidade de olhar para o que sofre, de fazer alguma coisa por ele, de olhar para o ambiente que nós estamos trabalhando. Você mesmo disse, Alex, olhar para o seu ambiente de trabalho e pensar, o que eu posso fazer para esse ambiente ser melhor? Que atitude minha está prejudicando o meu ambiente de trabalho? Que às vezes nós fazemos conscientes. Às vezes nós enterramos o processo. Às vezes nós somos um entrave na vida, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso ambiente de trabalho, seja com os nossos amigos. E aí de repente você descobre que a sua religião precisa lhe motivar a modificar isso. É verdade. Se eu estou comprometido com alguma fé, se eu estou comprometido em acreditar em Deus, eu preciso modificar a minha atitude aqui. Eu não vou ser mais essa pessoa ranzinza, eu não vou ser essa pessoa autoritária, difícil, eu não vou ser essa pessoa grossa que eu estou sendo, mas eu vou modificar a minha atitude, porque eu sei que modificando a minha atitude, o mundo começa a ficar mais suave para mim e para aqueles que estão situados ao meu redor. Isso é religião. Isso é o efeito benéfico de uma religião. Agora, como nós acreditamos, pode até haver diferença. Eu acredito que aos poucos nós vamos evoluindo para a gente poder ajustar essas diferenças e quem sabe a gente ser capaz de, num determinado momento da história, a gente convergir para uma única verdade. Agora, enquanto isso não acontece, eu preciso acelerar esse processo de Deus na minha vida e não tenho dúvida disso. Pode ser que eu esteja errando radicalmente contra aquilo que eu me comprometi. E pode ser que eu esteja santificando este meu erro, impedindo os meus olhos de perceberem que, ao invés de ser simbólico,
eu estou sendo diabólico. E o pior, em nome de Deus. Porque o que é diabólico, em nome de Deus, ele fica protegido. Ele utiliza do próprio contexto religioso, como se ele estivesse se abrigando no lugar seguro, para poder julgar as suas flechas, os seus ataques, e consequentemente perder o essencial da religião, que é tornar a vida melhor, mais bonita,